Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos iniciando o nosso último dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 33, 34, 35 e 36. No capítulo 33, veremos o reinado de Manassés, antes e depois de sua prisão na Assíria, e o mau reinado de seu filho Amon. No capítulo 34, veremos o início do reinado de Josias. No capítulo 35, veremos a celebração da Páscoa organizada por Josias. E, por fim, no capítulo 36, veremos os 4 últimos monarcas de Judá, a queda de Jerusalém e o anúncio do decreto de Ciro. Vamos ao capítulo 33. Depois de um período de glória e de renovação espiritual em Judá através do reinado do rei Ezequias, nesse capítulo, com a ascensão de um novo rei no trono de Judá, o rei Manassés, as coisas mudaram de figura novamente. Manassés, que reinou por mais tempo entre os reis de Judá, totalizando 55 anos de reinado, iniciou seu reinado ignorando todas as reformas realizadas por seu pai Ezequias. Ele reconstruiu santuários idólatras, levantou altares idólatras em Judá, chegou até mesmo a sacrificar seus filhos a deuses estranhos. Também consultou médios, feiticeiros, ocultistas e adorou astros no céu, ou do céu. Manassés não respeitou o templo de Deus em Jerusalém, levantando altares idólatras dentro do próprio templo e sacrificando neles. Chegou a ser comparado com cananeus, aquele povo, antes de Israel possuir a terra prometida. Ou seja, com essa comparação, o cronista deixa evidente que suas atitudes mereciam a morte, assim como os cananeus mereceram e receberam. E como autoridade sobre o povo, conduziu todo o Judá a praticarem essas atitudes erradas diante de Deus. Mas Deus foi misericordioso com esse monarca, levantando a Assíria para o capturar e conduzi-lo à terra deles. E lá na terra dos caldeus, o rei Manassés se humilhou de todo o seu coração diante do Senhor Deus. Deus ouviu a oração do rei e o trouxe de volta a Jerusalém. Nesse retorno, Manassés agiu de acordo com a sua humilhação, destruindo todos os santuários e altares idólatras que havia construído. Também reforçou as defesas da cidade de Jerusalém, ou da cidade de Davi, e colocou militares em todas as cidades fortificadas de Judá. E como demonstração de do seu real arrependimento ou conversão, ofereceu sacrifícios de paz e de gratidão no templo renovado. E essa também foi a atitude de todo o povo de Judá que o seguiu nessa renovação. Por causa do seu arrependimento, Manassés teve o privilégio de ser sepultado na área do Palácio Real. Os versículos finais do capítulo 33 narram o breve período de reinado do filho de Manassés, Amon. Esse seguiu o mau exemplo de seu pai, adorando deuses estranhos, mas não se arrependeu como seu pai. Ele recebeu como punição pela sua perversidade diante de Deus o ser morto pelos próprios oficiais do palácio. Mas o povo se revoltou vingando a morte de Amon e proclamando o seu filho Josias rei em seu lugar. E no capítulo 34, um novo monarca temente a Deus se levanta em Judá, Josias, o filho do perverso Amon. Ainda sendo criança de 8 anos, quando começou a reinar, aos 16 anos começou a buscar ao Senhor Deus e a realizar reformas espirituais em Jerusalém. Josias ordenou a destruição de todos os altares idólatras que existiam tanto em Jerusalém como em todas as regiões que eram dominadas por Judá, inclusive regiões que pertenciam ao Israel Norte. E após destruir todos esses santuários e altares idólatras, como sinal de abominação e prova de purificação desses locais, mandou queimar os ossos dos sacerdotes idólatras sobre esses escombros. Também quebrou todos os ídolos que existiam nessas regiões. O cronista deixa claro que Josias não só mandou realizarem essa limpeza em Israel e Judá, mas também participou dessa empreita, pois
essas realizações, pois depois dessas realizações é descrito que ele voltou para Jerusalém, ou seja, estava junto com o povo. Quando ele retorna a Jerusalém após ter realizado toda essa limpeza na terra, já com pouco menos de 30 anos, constituiu um governador para Jerusalém e um supervisor na obra de restauração do templo do Senhor. Com essa constituição, possibilitou a realização da reforma no templo em Jerusalém, que foi custeada pelas ofertas que todo o povo trazia para o templo. Essas ofertas eram administradas pelo sumo sacerdote Uquias, que entregava esses valores aos da família de Merari e Coate, que eram supervisores responsáveis pela reforma. Do versículo 14 até o término do capítulo 34, temos a descrição de um relato marcante no reinado de Josias. O sumo sacerdote Uquias encontrou no templo partes do livro da lei do Senhor. Como disse em outra ocasião relacionada a esse mesmo episódio, é bem possível que essa escritura encontrada seja parte de Deuteronômio, onde bênçãos são prometidas aos obedientes e maldição aos desobedientes. Quando o rei Josias ouve as palavras desta escritura, logo se arrepende de seus pecados e pede que seja consultada a profetisa Uda sobre a lei encontrada. A profetisa Uda confirma as palavras da lei e declara que o fim de Judá será de acordo com os pecados que cometeram contra o Senhor. Mas também informa ao rei Josias que a humilhação dele diante de Deus, após ter ouvido a sentença da lei, foi recebida, e por esse motivo a destruição não aconteceria durante o seu reinado. Ao receber essa mensagem da profetisa, o rei Josias reuniu todo o povo de Judá, juntamente com seus representantes, e diante do templo em Jerusalém leu a lei diante de todos. E renovou a aliança com o Senhor Deus, prometendo fidelidade aos seus preceitos, agindo com sinceridade de todo o coração e de toda a alma. Josias não somente removeu todos os ídolos do meio do povo, mas agora, depois da leitura diante do povo dessa lei encontrada, exigiu que todos adorassem somente ao Senhor. No capítulo 35, Josias inicia uma preparação para a celebração pascal. Josias organiza todo o corpo levítico e sacerdotal, fornece juntamente com os líderes de Jerusalém para o povo que participaria dessa celebração os animais para serem oferecidos, e já com tudo preparado, inclusive o número completo de todos os sacerdotes e levitas que serviam no templo, assim como todos os cantores organizados pelos seus turnos, celebram a Páscoa do Senhor, observando todos os preceitos exigidos pela lei de Moisés. Essa celebração foi tão bem organizada e alcançou um número tão elevado de participantes e ministrantes que sobrepôs a Páscoa realizada pelo rei Ezequias. Do versículo 20 até o término do capítulo, temos o relato da morte do rei Josias. Ele decidiu ir numa guerra contra o rei do Egito, em uma batalha que não era dele, pois o rei Neco, rei do Egito, estava empreendendo uma batalha contra a Assíria. Ainda que Josias foi aconselhada pelo faraó Neco a não intervir nesse confronto, não deu ouvidos e morreu nessa batalha. Foi sepultado no sepulcro dos reis, o que indica recebimento de honrarias em sua morte. E por fim, no capítulo 36, temos o desfecho final de Judá antes do cativeiro babilônio. O primeiro monarca a ser mencionado nesse desfecho é o filho de Josias, chamado Jeoacás. Esse não recebe nenhuma avaliação positiva e nem negativa pelo cronista, mas simplesmente relata o seu breve reinado sob o domínio egípcio e seu aprisionamento. O rei do Egito depôs Jeoacás do trono em Judá e nomeou o seu irmão Jeoaquim em seu lugar. Jeoaquim não agradou ao Senhor nesse reinado, e por esse motivo sofreu a invasão babilônia e foi conduzido como prisioneiro para a terra dos caldeus. Joaquim, filho de Jeoaquim, reinou em Judá após a prisão de seu pai, mas esse também fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai. E também recebeu como punição a invasão babilônia e a sua prisão na terra dos caldeus. Chegamos então ao último rei de Judá, o rei Zedequias, tio de Joaquim, que foi nomeado rei de Judá por Nabucodonosor. Esse rei Zedequias agiu
também perversamente diante do Senhor, ainda que foi advertido várias vezes pelo profeta Jeremias. Não se humilhou diante dos seus erros e diante de Deus. E não manteve lealdade também ao rei de Babilônia, que o havia posto no trono. E assim, como o rei Zedequias agiu perversamente diante de Deus, todos os líderes de Judá, o povo, os sacerdotes, todos também foram infiéis ao Senhor, de modo que zombavam de todos os profetas, além de Jeremias, que se levantavam para os advertir. A punição recebida pelo pecado do povo de Judá foi a invasão da Babilônia com fúria e impiedade, de modo que saquearam os tesouros do palácio e do templo em Jerusalém, destruíram os muros da cidade e também o templo, que foi erguido no nome do Senhor. Aqueles que não morreram nessa invasão foram conduzidos como escravos para a Babilônia, como sabemos. Apenas alguns pobres ficaram na terra de Judá. O cronista menciona que esse julgamento veio sobre todo o povo para dar descanso sabático à terra, como profetizou Jeremias no capítulo 25 de seu livro. O cronista sela o livro com o édito de Ciro, liberando o povo de Israel para retornarem para a sua terra após 70 anos de cativeiro babilônio, como profetizou Jeremias. Aqui nós concluímos todo o livro de 2 Crônicas. Deus não se deixa escarnecer, disse o apóstolo Paulo. É impossível que alguém plante o mal no mundo de Deus e colhe o bem. Ainda que aparentemente essa pessoa viva uma vida confortável, o mal virá repentinamente para destruir as suas esperanças. O melhor caminho para viver tranquilamente nesse mundo é se entregar de todo o coração ao Senhor Deus, se humilhando diante dele, declarando nossa dependência eterna a ele. Foi isso que aprendemos nas exposições desse livro. E meu desejo é que você possa viver um cristianismo cada vez mais autêntico e sincero diante de Deus. Não digo que deva viver um cristianismo perfeito, mas no que se refere à espiritualidade, que seja muito transparente diante do teu Deus. Até o próximo livro, querendo Deus.